Olá, aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus irmãos, mais uma descoberta da série A Terra Brotando os Seus Segredos pra Fora. Eu acho que quem assistiu a série Rei Davi vai lembrar o nome dessa deusa, considerada a primeira deusa, comprovadamente pela história, que se fala, que tem documentos, que é a tal da deusa Ishtar. É inclusive a deusa, que a filha de Saul, a Mical, adora, E inclusive um dos motivos pelo rei Davi nunca ter gostado dela. Então é muito interessante, meus irmãos, porque por mais que eles neguem, as coisas vão se confirmando, do jeitinho que estava ali. E é o seguinte, a matéria foi enviada pelo nosso querido irmão Pedro Nedved, desde já fica o agradecimento a ele, e ela está aqui no Olhar Digital com o título Vestígio da primeira deusa da história em cidade destruída pelo Estado Islâmico. O sítio arqueológico onde as relíquias da deusa foram encontradas estava sendo destruído pelo Estado Islâmico. Então, o paganismo, meus irmãos, está voltando aí com força. Inclusive, eu digo para vocês que com essas regras que estão aí, com essas leis, o cristianismo jamais poderia ter se estendido e você já imagina o tipo, de sociedade que a gente teria hoje, com aquelas práticas pagãs do tipo de Sodoma e Gomorra, onde, dois homens vêm te visitar e a cidade exige os seus direitos sobre eles, ou seja, abusar deles da forma que quer. Eu não duvido nada, eu já disse para vocês, quando criarem aí essa pontuação social, que caso você não tenha nenhum tipo de experiência colorida, e vocês sabem do que eu estou falando, você mulher, você homem que não tiver uma experiência colorida, você já vai ser considerado uma pessoa fóbica. Você vê que todas as leis estão se dobrando a isso. Inclusive ontem, no meu navegador, nem tirei uma foto porque aborrece, ali na tela de pesquisa do Windows, tava a pirâmide, com um arco-íris saindo dela. E aí você clicava, botava o mouse em cima e mostrava lá, mês do orgulho, mês colorido. Aí você vê como é as coisas. Antes era um dia, um dia para os caras comemorar, lembrar das suas batalhas, beleza. Agora é o mês todo. Quer dizer, daqui a pouco vai ser o quê? O ano, com a narrativa de considerar qualquer discurso contra a militância como fóbico, como pré-conceito. O que estão fazendo, meu irmão, é avançando e trazendo exatamente o mundo, antes de Cristo de volta. O mundo anticristão está sendo trazido de volta. Não é à toa que você vê tanta bizarrice, tanto desamor, falta de humanidade, inclusive, justamente por causa disso. Se a humanidade evoluiu, se a humanidade cresceu, as cidades se desenvolveram, o respeito às famílias foi graças às leis cristãs. Porque as constituições foram, querendo ou não, aceite ou não, 99% delas foram criadas com conceitos cristãos. E hoje estamos esquecendo disso. E é por isso que você vê tanta loucura aí. E esses achados, meus irmãos, como disse um inscrito aqui nosso, não lembro o nome, mas agradeço muito a dica dele. Como eu disse, eu leio muitas das coisas que vocês comentam. Não tudo, que às vezes não dá mesmo. Tem vídeo que pega 1000 comentários, mas os principais ali que vocês mesmos dão like, a gente sempre vê. E o inscrito disse o seguinte: Davi, essas descobertas, esses templos que estão, a gente vira e mexe está aqui falando das descobertas deles, eles vão reforçar ainda mais essas crenças pagãs, e de fato talvez isso seja um dos motivos mesmo de estarem aparecendo, porque é dito que no fim dos tempos, nas Sagradas Escrituras, o amor de muitos se esfriariam, e acredito que quando eles encontram essas coisas e vê como são antigos, então se o cara já tinha uma tendência, não, tem uma curiosidade, aí ele começa a ter uma certeza e vai atrás mesmo dessas entidades e acha, quem procura acha, tanto Deus, você procurar você vai achar, como o outro lado também. Então vamos lá, um grupo de arqueólogos encontrou em meio às ruínas de uma cidade destruída relíquias de um templo de 3.000 anos dedicado a Ishtar, uma deusa mesopotâmica do amor e da treta, que é a primeira deusa conhecida a partir de evidências escritas da história. Os achados estavam na cidade de Nimrud, no atual Iraque, a cerca de 30 quilômetros de Mossul, cidade tomada pelo Estado Islâmico em 2014. Com o objetivo de apagar a cultura não islâmica da região, o sítio arqueológico de Nimrud começou a ser destruído por eles, com marretas, bombas e escavadeiras. Agora que o domínio da região pelo grupo islâmico acabou, os arqueólogos retornaram a Nimrud e pegaram todo tipo de artefato encontrado. E vão preservar, vão divulgar, vocês sabem como é essas coisas. O assentamento de Nimrud foi construído ao longo do rio Tigre,
e transformou-se em uma cidade assíria próspera entre os anos de 1350 e 610 a.C., com grandes palácios e templos impressionantes. Nessas novas escavações, os pesquisadores trabalharam no templo de Ista, que em 612 a.C. foi queimada durante um saque à cidade. No local foram encontrados fragmentos de um antigo monumento de pedra que retrata a Deus em um símbolo de estrela. Aí aqui as palavras de Michael Dante, que é o arqueólogo, né, que encontrou aqui, com certeza um devoto também da Ista, até pela empolgação dele, né? Nossa maior descoberta nesta temporada foi um fragmento espetacular da estela de pedra que mostra a deusa Ista dentro de um símbolo de estrela. Esta é a primeira apresentação inequívoca da deusa como Ista Shahat, ninfe, um aspecto divino da deusa associada ao surgimento do planeta Vênus, a estrela da manhã, encontrada no templo dedicado a ela. As práticas que se faziam em homenagem a ela, aí ninguém fala, né? A parte mais feia do negócio deixa de lado, vamos falar do que é lindo, né? Da cultura que os malvadões destruíram. E eu não estou apoiando, obviamente, isso, né? Mas que se não tirasse o acesso da humanidade a essas coisas, meus irmãos, nós jamais teríamos a sociedade como ela é hoje. Os problemas surgem justamente desse resto que ficou dessas culturas, dessas práticas, né? Aqueles que não aceitam de forma alguma as boas novas, né? A salvação. Vamos lá, escavações anteriores em Nimrod já haviam revelado um palácio de 2.800 anos que pertencia a um rei assírio conhecido como Adad-nirari III, que reinou entre 810 e 783 a.C., além de pedras com inscrições uniformes, uma escrita utilizada durante a Idade do Bronze, no Oriente Médio. Agora mais descobertas destacam o luxo da antiga cidade do reinado de Adad-nirari III, com uma arquitetura, o templo da deusa Ista e fragmentos de marfim e casca de ovos de avestruz, materiais raros e valiosos na época. Tudo isso muito próximo de ser destruído pelo Estado Islâmico. Então aqui o tempo todo eles reforçam, né, que é importante a preservação. Na verdade aqui, meu irmão, não tem nada de preservação, o que eles querem é trazer de volta às práticas, né? Você vê que esses lugares, por terem existido essas entidades que com certeza habitam lá até hoje, porque isso é espiritual, os caras nunca têm paz, estão sempre em treta o tempo todo, né? Engana-se muito quem acha que após a crucificação de Jesus, o mundo encontrou a paz, muito pelo contrário, né? Esses descendentes desse tipo de crença, né, desse tipo de entidade, eles lutaram e lutam até hoje com unhas e dentes, né, para destruir tudo aquilo que Cristo trouxe. E é por isso é que você vê tanta coisa errada no mundo, né? Quando não dá para fazer diretamente com a divulgação das suas próprias entidades, como era feito antigamente, olha, venha para cá, o templo da deusa Ista, aí a pessoa ia, né? Como hoje já não dá mais, porque a maioria conhece a verdade, pode até não aceitá-la, mas conhece, aí às vezes ele se infiltra dentro do próprio cristianismo. Você vê um monte de doutrina que não tem nada a ver com a religião em si, né? Mas os caras trazem para dentro, né? Tanto aquela que tem um compasso, como todas essas outras também, que está tudo no mesmo contexto. Eu sei que a partir de agora, meus irmãos, a gente vai ver muito disso, é só o começo. Os inscritos têm me mandado um monte disso aqui. É óvulo se desenvolvendo aí de forma artificial, inclusive com a semente do homem também. É muita coisa que a gente vai ver aí, que vai literalmente mudar a forma como a gente entendia a própria vida até hoje. Tem muita coisa acontecendo aí. Agora, engraçado, né, que outras coisas simples você não vê os caras fazerem, né? A gente tem problemas de saúde aí, até o momento, que está sem cura desde que apareceu, né? Há séculos. E os caras não têm a cura, mas estão querendo dar passos aí gigantescos, como a criação dessas comidas sintéticas. Você está vendo aí mudança, né? Que isso aí já acontece, infelizmente, há muito tempo, né? A maioria das frutas e verduras que a gente compra hoje já não são mais a que o criador fez, né? Já são elas modificadas. Engraçado eu ver o quem defende, não, mas não perdeu nenhum material nutritivo. Aí você perguntar ao cara, mas como é que você sabe, né? Aí o cara, não, mas porque eu li as pesquisas. Ou seja, né, o cara lê as pesquisas feitas por quem justamente está lançando e patrocinando o produto, né? Agora se o cara ainda dissesse, não, eu fui lá, pesquisei, eu comparei as duas. Não, o cara, não, eu peguei as pesquisas, eu li lá, né? Então o cara compra a narrativa que o sistema dá, né? E tem a certeza que está certo porque ele leu que estava certo. Então é assim, meus irmãos, desculpa, mas é com esse tipo de idiota que a gente tem que lidar hoje, né? E hoje, do jeito que as regras estão aí, eles têm muito mais voz do que a gente, porque a partir do momento que os algoritmos das plataformas começaram a excluir
né? Tudo que está fora do politicamente correto, tudo que está fora do contexto, né? Essas narrativas passaram a ganhar muita força, não porque vocês clicaram, porque vocês concordaram, porque vocês interagiram com o conteúdo, né? Mas isso é de forma geral, não é só aqui no YouTube, é em todas as plataformas. Isso é uma regra geral de consenso, que ou os caras faziam assim, né? Ou simplesmente sofreriam as devidas punições por lei, né? Por não fazerem. Então os caras não tiveram outra opção. Então hoje trabalha-se desse jeito. Você está repetindo o que o sistema confirma, né? O que o sistema diz que é o correto. Você está repetindo isso. Estou, Davi. Então você está indo muito bem, né? Inclusive se você tem canal, se você tem páginas e você segue, né, essa linha, meu irmão, você está no caminho certo, viu? Pode ter certeza disso. E já os outros que, por mais que as pessoas digam, olha, esse cara aí tá falando alguma coisa que eu concordo, eu vou deixar o like aqui, eu vou compartilhar. Esses literalmente estão ferrados, família. Estão ferrados, estão enfrentando como nós mesmo aqui, né? É uma situação difícil. Esses vídeos mesmo que a gente fez do Titanic agora, atualmente, né? Eu dei uma olhadinha em outros vídeos, não desmerecendo o trabalho de ninguém, mas eu vi vídeo aí com 200, 300 mil, vídeos assim, patéticos, família. Chega a ser patético. Praticamente o cara repetindo o roteiro do filme, do Titanic, né? Todo mundo sabe o que é que aconteceu. Falando até do Jack, o Jack nem existiu. Aquilo ali é um personagem fictício, né? Que fizeram ali pra trama do filme. Aí, os vídeos de canal pequeno, eu tô falando de canal pequeno, com 200 mil acessos, os nossos, né? Modéstia à parte, com muito mais informação, muito mais bem editado, inclusive, sofreram para passar dos 30 mil, né? Eu acho que teve parte aí que nem passou. Antigamente eu garanto para vocês como foi com a primeira parte, antes de existir esse algoritmo da forma que é, o nosso vídeo bateu quase 1 milhão, né? Então, ou passou de 1 milhão, nem lembro bem, mas foi isso, entre 1 milhão e... vamos botar aí, de 800 mil a 1 milhão e 100, né? Porque era essa média de vídeos como aqueles, né? Aqueles vídeos caprichados mesmo, que vocês conheciam, a realidade por trás do mito de Ayrton Senna, né? O Bruce Lee mesmo, aí tiraram o vídeo 2 vezes, mesmo assim eu acho que hoje ele tem quase 3 milhões de acessos. Era assim, né? Quando você batia a real mesmo, o pessoal saía compartilhando. Mas agora, do jeito que é, não interessa mais, né? Pra chegar em altas e etc. Ajuda até, né? Porque se você não fizer isso, é pior ainda pra gente, pode ter certeza. Por isso é que eu peço, inclusive, família, ó, se você puder deixar o like aí, você gostou, né? Deixa o like aí, comenta, isso ajuda muito, até o comentário ajuda, né? E se puder compartilhar, melhor ainda, porque isso de fato melhora um pouquinho a situação, mas, né, jamais vai chegar como antes. Então é o que eu estou dizendo a vocês, as narrativas dos idiotas, né, os idiotas vão de fato tomar o mundo, o gado vai tomar o mundo. Ainda mais com essa vantagem que eles têm agora, né? Então é isso, família, a gente vai encerrando por aqui. E você vê que é interessante também, vale destacar isso aqui, né, que a matéria falou o tempo todo dessa deusa, né, que é citada ali no Velho Testamento, né, do rei Davi. E eles não citaram em nenhum momento, né? Porque seria mais uma confirmação do que a Bíblia fala, né? Mais um fato histórico ali narrado na própria Bíblia. E os caras já não, porque tá na época agora de se negar e se criminalizar as Sagradas Escrituras, mostrar ela como a pior coisa. Então, deixa de lado, não se cita ela, tá vendo, como se não existisse, justamente para ficar na cabeça das pessoas a maldade de ter destruído uma cultura. O que é que se praticava em nome dessa deusa? Você vê também que eles não tocaram no assunto. É assim que eles fazem também com os egípcios, que eram os malvados, faziam as pessoas trabalharem na base do chicote, embaixo do sol, até a morte, né? Até o falecimento da pessoa. Se você não se dirigisse ao faraó com respeito devido, até o gato dele, né? Os caras também arrancavam tua cabeça, porque o cara era considerado um deus. E você vê como é enaltecida a cultura egípcia. Sempre que eu vejo documentários é sempre de elogio. Não porque os caras eram muito organizados, porque os caras eram isso, porque a religião deles era top, né? Os caras são descendentes, meus irmãos. Os caras têm aquelas mesmas práticas, só que em oculto. E tá chegando a hora da revelação, né? Eu já falei isso para vocês. Quando Jesus se refere ali raça de víboras, ele está falando justamente desses descendentes, né? Dos anjos caídos, dos nefilins. Eles estão por aí, né? Acredite se quiser, literalmente. Mas enfim, a gente vai encerrando por aqui. Deixa a tua opinião, meus nobres e queridos irmãos. Mais uma vez eu reforço, o like e o comentário ajuda muito no canal, tá certo? Então conto com vocês, meus irmãos, um abraço e a gente segue junto. Fui!